Cemitério Nossa Senhora da Piedade, o cemitério principal do município de Aurora, porque tem alguns distritos que têm seu próprio cemitério, né? Mas aqui é o principal da cidade. Logo ali tem a Praça da Estação. E o centro da cidade e a igreja ficam para esse outro lado. Eu vou mostrar algumas peculiaridades desse local, que é bem antigo. Tão antigo quanto a cidade, evidentemente. E aí você tem aqui na entrada alguns túmulos de algumas famílias, as famílias mais influentes da cidade. Você percebe pela qualidade dos túmulos, né? Esse aqui, por exemplo, tem granito. Alguns outros aqui bem conservados, bem bonitos. Tem a capelinha principal. Aqui tem túmulo de Romão de Barreto Sabiá. Tem uma escola na cidade em homenagem a ele, Romão Sabiá, o nome da escola. Aqui tem outros túmulos também, bem conservados, bem bonitos. Para observar aí a qualidade do material, né? São as famílias mais influentes. Dar um pequeno passeio aqui para você se inteirar aqui. E aqui a gente tem pessoas que foram sepultadas no chão mesmo, entre esse jazigo e a própria capela, né? Se aproveita esses espaços, como você vê aqui esses pequenos cercados de aço, são pessoas que foram enterradas no chão mesmo, certo? Entre os túmulos, os jazigos propriamente ditos, né? Isso é devido à questão do espaço. O município foi crescendo, a demanda foi aumentando e o cemitério continuou o mesmo. Então chegou a um ponto de ter que se aproveitar todos os espaços, né? Aqui tem mais uns túmulos bem interessantes, mas sempre você vê os espaços sendo aproveitados entre os túmulos, certo? Até porque os corpos têm que serem preservados no solo, né? Tem que permanecer no solo por muito tempo, até poder ser exumado e colocar outro no lugar, mesmo que seja no chão, não necessariamente dentro dos jazigos assim. Então você vê entre os intervalos, ó, todos esses intervalos eles são ocupados. E muitas vezes esse intervalo, as famílias colocam, né, no dia do sepultamento das cruzes, para identificar o local. Mas com o tempo não tem manutenção, essas cruzes são tiradas para sepultar outros corpos e acaba que se perde a referência, né? As pessoas foram enterradas há 100 anos, há 80, 50, 30 anos, muitas vezes nem tem mais a identificação delas, só dos mais recentes. Por exemplo, essa daqui, ó, ela tem 2 cruzes, então foram enterradas 2 pessoas, mas no futuro, quando enterrar uma terceira, ninguém sabe se vai ser preservadas essas cruzes anteriores, que identificam as pessoas que foram sepultadas anteriormente, né? Então você vai vendo aqui, ó, bastante uso nos intervalos aqui, é um uso, ó, até cedeu, né? Então tem o uso dos intervalos. É uma necessidade de espaço, né? Aqui atrás ó, nós temos bastante, tem os túmulos, tem uns jazigos bem preservados. Que o curioso é que houve um tempo em que era proibido enterrar pessoas que se suicidassem, né, nos cemitérios. Algumas paróquias quem administrava os cemitérios, eles se recusavam a enterrar suicidas. E aí
conservava-se lá nos fundos do cemitério, num lugar geralmente sem muita manutenção, ainda repleto de mato. Os locais onde colocavam os suicidas. E em alguns casos eles não era permitido nem colocar uma cruz, né? Isso são histórias que o povo mais antigo conta. Um exemplo do que eu falava. Veja que esse aqui, ó, ele está no intervalo, mas deve ter um proprietário, desse jazigo no chão. Por quê? Porque tem quantas cruzes? Ó? São 1, 2, 3, 4. 4 cruzes, né? E tem uma bem recente. E você observa que já faz bastante tempo que é sepultado gente nesse local. O último aqui é de 1982. Olha lá. E provavelmente outros até antes disso. Mas eu estou dando um exemplo de como às vezes se preserva, né, a memória dos que foram sepultados antes e às vezes não. Porque muitas vezes a pessoa vem lá do sítio, lá de fora, de longe, enterra o familiar e não há manutenção. E os registros são feitos no cartório e no controle aqui do movimento do próprio cemitério, mas não fica o registro no local, né? Ó, você vê aqui, por exemplo, esse jazigo aqui não tem nenhuma cruz, né? Mas é óbvio que foi sepultado muita gente aqui. Ali, ó, tem algumas com várias cruzes e outras com nenhuma. Esse aqui tem 3 cruzes, ó. Certo? E aqui atrás, ó, nós temos o solo bem saturado, porque assim, as pessoas mais humildes, que não tem como manter um jazigo, propriamente dito, assim, com túmulo e tudo, são sepultadas no solo mesmo. Então, na dinâmica do próprio cemitério, chega a pessoa, não tem um jazigo próprio, tem que escolher um lugar, né, disponível, que não tenha sido usado recentemente, pelo menos 1 ou 2 anos antes. Eu não sei qual é a dinâmica do próprio sepultamento, tanto tempo que demora para tirar um corpo do chão, que deve ser diferente de um túmulo, né? Um túmulo feito com concreto e tudo, onde a absorção de gases, essas coisas é diferente, né? Certamente dentro de um túmulo demora mais tempo do que no próprio chão, onde a terra vai puxar, né, os componentes do corpo e dissolver rapidamente. Mas existe uma dinâmica, certamente, e aí o coveiro tem que dar um jeito de arranjar um espaço para satisfazer a necessidade das famílias. Então eu estou mostrando aqui, ó, que apesar de tudo, o cemitério está bem preservado. Você vê que não tem mato invadindo esses espaços entre túmulos. Existe um zelo, né? Olha lá. Aquele ali está bem preservado, né? Você vê que as famílias têm o zelo de trazer, ó, vasos de flores, manter sua fé através dos santos de sua crença. Ó. Bonito, né? É um túmulo, não é um túmulo luxuoso, mas é bem cuidado, você vê, bem limpinho, né? Tudo bem organizadozinho. Claro que isso não tem muito a ver com quem se foi, tem a ver com quem fica, né? Para manter a lembrança, né? A memória afetiva dos seus entes queridos, num ambiente que você tem controle, você pode vir, você pode zelar, você pode mandar fazer uma reforma e tudo mais. É diferente de estar no chão assim, onde o seu controle é muito limitado, né? Então vamos mais para esse lado aqui, ó. Alguns têm só essas gaiolas, assim, esses cercadinhos de ferro para preservar o local. Aí tem uns que a sinalização já não existe, ó. Ninguém sabe mais quem foi enterrado aqui, quem não foi. Se a família quiser saber, vai encontrar muita dificuldade, só pelos registros, né? E isso aqui é um túmulo bem antigo.
para ver pelas características da obra aqui, da construção. Não é moderno. Esse cemitério não é grande, ele tem provavelmente uns 50 metros de fundo, por uns 50 de largura, um pouco mais. De frente ele é mais largo. Ele deve ter uns 80 metros de frente, por uns 50 de fundo. Eu calculo assim, visualmente, mais ou menos isso. Que é pouco, porque o município tem mais de 30 mil habitantes, né? Embora esse não seja o único cemitério. Tem umas vilas em que o povo tem seu próprio local. No Tipi, por exemplo, acho que tem lá um cemitério. Eu não fui lá recentemente, mas deve ter lá. Lá em Gazeiras tem, né? Que é um distrito bem... onde moram já milhares de pessoas. Então lá eles também têm o próprio cemitério. E aí desafoga um pouco o principal, que é este aqui. Mostrando para vocês um pouco das características do local, onde se preserva a memória dos nossos entes queridos aurorenses. É isso aqui. Aqui foi a casa do nosso amigo Pedro Coveiro, muito conhecido. Passou mais de 50 anos sendo o coveiro oficial do município aqui. Ele morreu recentemente, tem uns 5 ou 6 anos. E ainda, já perto dos 80 anos, que ele morreu bem velhinho, mas ainda perto dos 80 anos ele ainda era ativo, ele era o coveiro oficial daqui. Hoje não é mais porque a família dele também não deu prosseguimento e hoje foram contratados pessoas para fazer isso. Dizer que não é mais é uma redundância, porque se o homem morreu, evidentemente não poderia ser coveiro. Eu falo da família, né? De não haver assim uma continuidade, interesse da própria família dele em continuar a atividade dele, né? Ele era muito respeitado aqui em Aurora por isso. O povo tinha um carinho especial por ele, porque ele passou, acho que 3/4 da vida dele trabalhando aqui. É isso aí, está a memória feita, documentada para os nossos conterrâneos aqui de Aurora.